está aqui. A gente fica assim um pouco preocupado. Cada dia uma palavra melhor do que a outra. Mas eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, não estaria aqui. Porque no passado, o inimigo fez de tudo, né, para não deixar eu estar aqui. Obrigado, Landa. Deus te abençoe. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Daniel 6, 10. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Todos já encontraram aí? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto aqui o pessoal já está sabendo assim de cor, mas glória a Deus, foi onde Deus falou comigo. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças ao seu Deus, como antes costumava fazer. Amém? Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero colocar diante de Ti a Tua amada igreja, que o Senhor venha estar tomando conta da minha vida agora, que o Espírito Santo venha estar falando a esse povo, Senhor. Meu Deus, esse povo saiu da casa dele, Senhor. Meu Deus, eu sei que se eu for falar aqui, Senhor, não vai sair as palavras certas, as palavras exatas, mas eu creio, Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei aonde eu tenho colocado a minha vida, eu sei que eu tenho esperado em Ti, que eu tenho crido em Ti, que eu tenho acreditado, depositado todas as minhas esperanças em Ti. Por isso eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito venha falar a cada um, em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, eu quero colocar aqui 3 coisas sobre Daniel, também Sadraque, Mesaque e Abednego, sobre esses jovens, né, que saíram dali de Jerusalém e foram para a Babilônia. Uma das coisas que, se alguém quiser anotar, é a oração. Aqui vocês podem observar no texto que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E a palavra fala que ele, como era de costume a fazer, ele não orou só porque ele estava nessa situação, porque ali foi feito uma armadilha contra Daniel, porque eles não achavam um jeito de derrubar Daniel. Então ali entrou o ciúme, a corrupção, a inveja, tudo como o pastor Lápis estava falando ontem, como os outros pregadores falaram também, e eles tinham que ajeitar alguma coisa para derrubar Daniel. E aonde eles ajeitaram foi que ninguém podia orar para ninguém, né? Se ele orasse para o Deus deles, eles fizeram o decreto ali de jogar ele na cova dos leões. Mas o que eu observo aqui na oração de Daniel, primeiro, Daniel, ele orava dando graças. Você já pensou? Numa situação dessa, numa situação, bem dizer, de morte, a palavra fala que ele dava graças a Deus, ao nosso Deus. E quando eu estava lendo esse texto aqui, eu comecei a me questionar. Eu estou falando para mim mesmo, e eu passo para vocês também. Pensa bem, igreja, como que a gente ora. Pelo menos eu, quando eu começo a orar, eu começo a pedir tanta coisa. Senhor, eu quero isso, coloco na sua presença isso. E muitas vezes a gente não tem uma oração com qualidade. Mas olha só a qualidade dessa oração de Daniel. Daniel, primeiro, ele dava graças a Deus, mesmo nessa situação. Meu Deus, nós estamos vivendo dias, meus queridos irmãos, que nós precisamos de aprender a dar graças. Graças a Deus porque nós ainda podemos orar, nós ainda podemos louvar. Graças a Deus porque nós estamos vivos. Nós passamos agora há pouco por uma pandemia. Quantos que a pandemia levaram? Nós temos que aprender a orar falando graças a Deus pelo livramento. Gente, eu fico pensando que na eternidade, se Deus colocar ali uma tela ali para mostrar quantas vezes que Ele me livrou, que Ele te livrou, e você vai lembrar o quanto Deus tem sido fiel nas nossas vidas.
Mas infelizmente a gente não coloca aquela oração assim com a qualidade. Então eu peço nessa noite que, para mim, para a igreja, que a igreja venha orar com qualidade, dando graças. É lógico que todo mundo vai pedir, a gente gosta de pedir, de colocar as nossas petições diante de Deus, e quando a gente coloca, Deus responde, porque quando você é fiel, Deus é fiel contigo. Então nesses dias também nós precisamos de aprender a ser fiel em todas as áreas, e aprender a ter uma vida de oração. Porque a oração, ela vence todas as situações. Então mesmo nessa angústia aqui, nessa situação, Daniel sabia que Deus era com ele. Eu quero também que vocês me acompanhem aí em Daniel 9:3. Diz assim a palavra do Senhor: por isso me voltei para o Senhor Deus com oração e súplica e jejum, e em pano de saco e coberto de cinza. Nessa oração aqui, no capítulo 9, se você for observar aqui no capítulo 9, Daniel começou a orar por Jerusalém, pelo povo dele. Ele começou a se humilhar. Quando fala de pano de saco, o pessoal, os judeus naquela época, se vestia de pano de saco e se humilhava. Súplica quer dizer pedido insistente, humilhação, desespero. Então Daniel ali, outra vez ele mostrando que era um homem de oração. Ele se humilhava perante o Senhor, ele pedia perdão. Se você for observar ali, ele fala assim: Senhor, eu sei que nós erramos, que nós não ouvimos os profetas, que nós não fizemos certo, mas mesmo assim, tende misericórdia de Israel. E muitas vezes, queridos, a gente não ora desse jeito. Às vezes a gente vê as situações, as notícias no mundo, no Brasil, na nossa cidade. Às vezes a gente vê tanta coisa acontecendo e a gente não tem um nível. Estou falando a gente porque eu estou procurando aprender um nível de oração, de interceder, de pedir pelas pessoas, de se humilhar, de ficar ali desesperado. Às vezes eu oro todos os dias de madrugada, já tem um bom tempo. Mas às vezes a gente está orando, e às vezes a gente começa a orar ali, uma oração: Senhor, abençoa o pastor Edilson, abençoa o pastor Humberto, e o Espírito Santo tem me incomodado. Então tem dia que eu tenho que dobrar os meus joelhos, porque quando você dobra os joelhos é diferente, quando você tem aquela oração de qualidade é diferente, quando você coloca ali nessa posição de humilhação. Você pode ver aqui que Daniel se humilhou, ele se humilhou pelo povo, por Jerusalém. Então a oração, ela tem que ser também uma oração de graças, de humilhação, e não tem nada se você colocar suas petições. Outro dia Deus me deu uma frase, eu até falei ela para o pastor Edilson, que 1 minuto de oração vale mais do que 1 milhão. Gente, quando você faz uma oração, aquela oração você faz ela com sinceridade, você coloca-se na presença do Senhor, não importa o lugar que você estiver, pode ser na sua casa, na igreja, no banheiro, no quarto. Você pode ter certeza que é tremendo. Eu quero ler para vocês aqui, lá em Jeremias 29:12, não precisa de abrir a sua Bíblia, mas se você quiser anotar, Jeremias 29:12, diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Está vendo? Em oração. Interessante que o pastor Edilson começou aqui falando sobre oração. Meus queridos, Elias, ele era como nós. Mas Elias, quando ele começava a orar, se você for observar na palavra, você sabe o que acontecia. Ele falava para que não ia chover mais, não chovia mais. E ele orava para chover e a chuva vinha. Então, meus queridos, eu incentivo a igreja do Senhor a buscar mais, e eu também tenho me cobrado, porque eu tenho que buscar mais. Aqui fala que Daniel orava 3 vezes ao dia, e quantos que oram 3 vezes ao dia, né? Se for observar, eu não oro 3 vezes ao dia, eu oro, eu tenho buscado a Deus, mas assim, não tenho esse hábito de orar 3 vezes ao dia. Eu tenho o hábito de orar de madrugada, mas nós podemos orar muito mais e mais, porque quando nós oramos, quando nós dobramos os nossos joelhos, eu contei um testemunho outro dia para o pastor Edilson, que
uma serva de Deus teve uma visão e ela falava que via que o inimigo ele está muito furioso. Então ele mandando atacar todo mundo, atacar os crentes e tal. Mas quando chegava naqueles de oração, que estava com os joelhos dobrados, naqueles ele não conseguia tocar. Naqueles que estavam ali orando com os joelhos dobrados, não conseguia tocar. E eu achei interessante isso, porque mesmo com as dificuldades, às vezes eu falo, estou com os joelhos dobrados. Aí um amigo meu aqui da igreja brincou, os joelhos ou o joelho, né? Só o joelho. E às vezes dói muito por causa do peso, por causa da deficiência, mas eu tenho aprendido, mesmo com um travesseiro dobrado, os meus joelhos na madrugada, porque faz a diferença, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, se puder, dobre os seus joelhos, em qualquer hora. Olha o que diz em Marcos 9, 29. Esse espírito só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Meus queridos, certa vez os apóstolos foram expulsados de um demônio e eles não deram conta. Depois chegaram em Jesus e Jesus falou, ó, esse espírito aí, essa casta, né? Em outras traduções só sai com oração e jejum. Então tem muitas situações na vida do crente que nós vamos ter vitória com oração e jejum. Mas quando você ora, quando você jejuma, quando você se compadece, outro dia eu fiquei muito preocupado. A dona Neuza passou uma mensagem para mim, eu nem não passei essa mensagem para a Dulce, e ela muito preocupada, ela falou, ó, se o Anselmo tiver que voltar para a UTI de novo, eu creio que ele não sai de lá com vida. E eu falei, dona Neuza, tem fé, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E pela primeira vez na minha vida, eu orei uma oração que eu me compadeci. Na madrugada, eu chorei muito e clamei, falava, Deus, pelos filhos dele, Senhor, tende misericórdia, os filhos, a mãe, a família. E orei bastante. A Dulce também entrou em consagração, jejum, e a situação não era brincadeira, ele ia ter que passar por uma cirurgia. Mas a Dulce entramos com a estratégia de oração, mas o que a gente vai pedir? Primeiro, Dulce, nós vamos pedir para ele não ter que fazer cirurgia, porque uma pessoa com pulmão transplantado e ter que fazer uma cirurgia de risco, e ele estava muito fraco, pesando em torno de 50 quilos, mas muito magrinho mesmo, muito fraquinho, os olhos humanos, não tinha como sobreviver. Até a própria mãe que estava ali, abriu o coração para mim, e nós entramos em oração, e eu me lembro que numa madrugada eu chorei muito, eu clamava, eu chorava, e eu senti a dor dos filhos. É a oração que nós precisamos aprender também, essa oração de qualidade. Muitas vezes a gente ora pelas pessoas, ora por todo mundo, mas às vezes não sabe o que a pessoa está passando. E para a honra e glória do Senhor, o Anselmo não foi preciso de fazer a cirurgia, o Anselmo está já, glória a Deus. Por volta, eu creio que até semana que vem ele está em casa. Hoje a filha dele mais velha está fazendo aniversário, e a gente vê assim a alegria, algumas coisas que ele postou. Então assim, meus queridos, eu quero falar que Deus é fiel, que compensa você orar. Então essa é a característica de Daniel, também dos outros jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha aqui, queridos, outra característica que nós precisamos nesses dias é a fé. Amém? Se você tem tido um tempo de oração, se você tem dobrado seu joelho, tem orado, e se você também tem colocado esse segundo ponto aqui, a fé. Olha aqui a fé de Daniel. Não precisa de abrir, lá em Daniel 6:22, somente a parte A diz assim: disse Daniel, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que eles não me fizessem dano. Olha que coisa tremenda, gente, é fé demais. Agora você imagina jogar você dentro da cova do leão, dos leões, né? Era vários leões. Eu creio que se jogasse eu não sei, mas eu acho que eu não chegaria nem ver os leões, que eu ia morrer antes de
de ver a face dos leões. Mas olha aqui a fé desse homem. Ele tinha certeza. Ele fala assim: o meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Ele sabia que Deus era com ele, que Deus não ia deixar ele perecer. Depois de tanta oração, uma pessoa que ora 3 vezes por dia, uma pessoa que preocupa com os outros, uma pessoa que orava pelo todos os conterrâneos dele dali de Jerusalém, ele sabia que Deus não ia deixar ele perecer. Então Deus é tremendo. E os leões não fizeram dano nenhum. A gente sabe, né? Você pode ler na palavra do Senhor. Os leões olhavam para eles ali, mas por detrás deles, assim, eles via anjos. Porque a palavra fala assim, ó: o Senhor enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Os leões ficam ali, ó, vontade de comer uma carninha fresquinha, mas não podia. Agora vocês imaginam a fé desse homem. A pessoa, quando ela tem Deus, ela tem que acreditar em todas as situações que Deus não vai deixar você perecer. Em Daniel 3,17 diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e que nos pode livrar, ele nos livrará do forno, do fogo, e livrará também das tuas mãos, ó rei. Olha aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego também, eles tinham uma fé que eles sabiam que Deus, o Deus a quem eles serviam, poderia livrar tanto do fogo, daquele forno ali ardente, daquele fogo ardente, como também poderia livrar das mãos do rei. Se vocês lerem ali direitinho, vocês vão ver que foi pela fé, e eles foram livres, não aconteceu nada. Interessante que quando as pessoas olhavam, falavam: não era 3 que nós colocamos lá dentro da fornalha, mas eu estou enxergando é 4, o que está acontecendo? Quem era o quarto? Era o Senhor Jesus, meus queridos. E eu quero falar para você, que quando você tem fé, que quando você acredita, o fogo não vai te queimar, as águas não vão te afogar, você vai passar por todos os lugares e Deus vai te livrar. Deus vai te livrar de tudo enquanto é maldade que o inimigo tem feito contra a sua vida. Deus vai te livrar da macumbaria, da feitiçaria, da bruxaria. Meus queridos, porque quando você tem Jesus, quando você ora, quando você busca, aí o inimigo não pode tocar não. Eu vi um testemunho nessa semana que tinha um homem que converteu. Ele converteu porque a vida inteira dele, ele foi bruxo. E esse bruxo, ele matou muitas pessoas. Ele matou pessoas, ele destruiu casamentos através da bruxaria, da macumbaria, da feitiçaria. Ele era especialista nisso aí. Então ele fazia desafios e muitas vezes ganhava. E um certo dia ele fez um desafio e ele marcou ali com os guias, com os demônios, e era para matar uma pessoa. E quando ele chega lá, os demônios falaram: ó, nós estamos saindo hoje, nós não podemos ficar aqui. Ele falou: mas por quê? Eu fiz o desafio, esse homem vai morrer hoje. Ele falou: ó, não tem como. Eles estavam ali tipo no morro, e mais acima tinha uma casinha muito simplesinha. Ele falou assim: ó, lá tem uma serva do Deus Altíssimo que está com o joelho dobrado, e não adianta, nós estamos indo embora e nós estamos te deixando. E os demônios saíram e deixaram ele lá sozinho. E a partir daquele dia ele entregou a vida dele para o Senhor Jesus Cristo, porque ele falou assim: só o Senhor é Deus, porque todos os demônios que ele invocava, que ele buscava, não tinha poder de vencer uma só senhora que estava com os joelhos dobrados, ali dentro da casa dela simplesinha. Então, meu querido, você não precisa de ter medo, porque quando você ora, quando você busca, quando você acredita, quando você está em oração e tem fé, Deus vem em seu favor e faz a diferença. Nós somos livres, queridos. Olha aqui em Jó 19, 25, diz assim, ó: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó sabia que Deus ia livrar ele daquela situação. Jó foi humilhado por todos. Os amigos dele só faziam criticar. Deve ser algum pecado. Os amigos deles eram cruéis. A esposa falou assim: ó, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Não precisa de eu falar sobre a história de Jó, que esses dias a Shirley pregou aqui uma pregação maravilhosa. Mas Jó também é outro exemplo de fé. E por fim, queridos, que o nosso tempo já está terminando, eu quero falar aqui da perseverança. A perseverança nos faz vencedores.
Amém? Você pode observar que todos esses aqui, Jó, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, pastor Edilson, pastor Lápis, pastor Adriano, pastor Humberto, são pessoas que perseveram e que não vão desistir. Daniel 12, no versículo 4, diz assim: e tu, Daniel, encerra essas palavras, sela esse livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Aqui Daniel já tinha recebido a vitória, e ele teve uma visão de coisas, queridos, que estão acontecendo hoje. Ele via na visão dele as pessoas correndo de um lado para o outro. É o que está acontecendo hoje. Hoje nós corremos de um lado para o outro. Você vai ali em Goiânia, ela quer correria, o pessoal passando assim e tal, e correndo, e carro correndo. Daniel viu isso. E outra coisa que Daniel viu: o conhecimento, a ciência se multiplicaria. E olha o que tem acontecido, meus queridos. Hoje nós já estamos já com o 6G. Eu não sei se vocês viram um dia, nós estávamos no monte e passaram um punhado de satélite. Nós estávamos lá no monte, começou a dar glória a Deus e aleluia, pensando que eram sinais e prodígios. E quando eu cheguei ali na minha sogra, passando aquele tanto de satélite e tal, e depois falou na televisão que eram satélites. Esses satélites são satélites chineses. E esses satélites chineses, eles vão desenvolver a tecnologia que chama tecnologia quântica. Eu não entendo muito não, mas eu falei com o meu filho que é formado, ele me deu uma aulinha, eu vou falar para vocês o que é essa tecnologia. Essa tecnologia, dentro de 10 anos, no máximo, no mundo, o que vai acontecer? Por exemplo, assim, a medicina ela vai ser tão avançada que dificilmente pessoas vão morrer. Isso já é um projeto do anticristo. Carros voadores, robôs com a maior perfeição, que vai chegar, conversar, falar bom dia, coisa que nós vimos de filme, nós vamos ver, já está acontecendo. Outro dia ele estava ali em Gramado, e ele foi lá na fábrica que faz aquela faca, Tramontina, e ele filmou e mandou para mim, só robô trabalhando, uma coisa de louco. Então, meus queridos, isso aqui já está acontecendo. Está passando depressa demais. Por exemplo, ele me contou que essa tecnologia quântica, a pessoa para quebrar uma senha hoje, às vezes demora um mês, pode ser o hacker que for. Com essa tecnologia vai quebrar em segundos. Hoje existe a inteligência artificial, que eles falam IA, inteligência artificial. As radiografias que a pessoa fazem, vai saber que doença que tem daqui 10 anos, daqui 15 anos. As pessoas vão com drone nas plantações e tiram algumas fotos ali, eles já sabem o veneno certinho que tem que bater, as doenças que vão ter. Na guerra, os mísseis que existem hoje, existe um míssil chamado míssil Satan II. Esse míssil é um míssil da Rússia. Esse míssil ele tem capacidade de alcançar 16 mil quilômetros. Ele alcança qualquer lugar do mundo. E esse míssil, quando ele é lançado, ele lança mais um punhado de orgias nucleares. Só com esse míssil aqui, tem condições de destruir Paris inteira, Inglaterra inteira. Para vocês verem assim, o tanto que a tecnologia se avançou. Aí você me pergunta, não, mas por que você está falando disso? Porque nós precisamos de perseverar, queridos, que nós já estamos no fim. Entendeu? Porque nós precisamos de perseverar, porque já estamos no fim. Aquele que perseverar, aquele que aguentar até o fim, o que a palavra do Senhor fala? Que receberá a coroa da... Amém? Quantos aqui quer receber a coroa da vida? Amém? Dá uma salva de palmas aí para o Senhor Jesus Cristo. Hoje também tem as pernas biônicas, braços biônicos, que tem até sensibilidade de pegar e sentir, controlado pela mente. Então, queridos, o anticristo ele está aí, e a gente tem que perseverar, porque, com certeza, Sadraque, Mesaque, Abednego, Jó e Daniel perseveraram até o fim, eles estão hoje na glória. E a palavra do Senhor fala que aqueles que perseverar até o fim. Então eu quero deixar simplesmente isso para vocês, que vocês continuem na oração, continue no jejum, que o jejum vence. Continue também com a sua fé.
a sua fé em Deus, porque a palavra do Senhor fala que nos últimos tempos virão assim muitas fábulas, muitas pessoas deixam de ouvir homens de Deus, pessoas que dão fruto, para ficar ouvindo coisa na internet e começa a colocar minhoca na cabeça e de repente não está vindo na igreja mais, e começa a questionar homens de Deus que dão fruto, que estão trabalhando há muitos anos. Então continue com a sua fé e continue com a perseverança, como Daniel perseverou. Daniel teve condições de ter essas visões aqui todinhas. E não é brincadeira, Jesus está voltando e em nome do Senhor Jesus Cristo nós vamos subir com Ele, amém? Vamos colocar de pé, quero orar para vocês, quero agradecer a oportunidade, Deus abençoe o pastor Edilson. Então, meus queridos,